O sol se punha lentamente sobre a pequena cidade costeira onde Jasper e Glenda viviam. Era um daqueles lugares onde todo mundo conhecia todo mundo, onde os sonhos pareciam grandes demais para caber nas ruas estreitas e nas fachadas antigas. Mas, para os dois jovens, o tamanho da cidade não importava. Eles tinham algo maior que qualquer limite: o desejo ardente de se tornarem atores em Hollywood. Jasper tinha 23 anos, sorriso fácil e um brilho nos olhos que parecia antecipar um futuro promissor. Glenda, com seus 21 anos, carregava uma beleza, doce e uma determinação silenciosa que encantava a todos. Os dois se conheceram na escola de teatro da cidade, e desde o primeiro ensaio juntos, algo especial aconteceu. Entre falas decoradas e improvisos, nasceu um amor intenso, quase cinematográfico. "Um dia vamos estar lá", disse Jasper, apontando para o horizonte como se pudesse enxergar os estúdios de Hollywood atrás das nuvens. "E quando estivermos, quero que seja juntos", respondeu Glenda, segurando a mão dele com força. "Nada vai nos separar." As tardes deles eram passadas ensaiando peças, gravando pequenos vídeos para postar na internet e sonhando com papéis em grandes produções. Muitas vezes, ficavam até tarde da noite no teatro comunitário, imaginando aplausos vindos de plateias lotadas. Mas a vida real não era tão simples. Jasper trabalhava como garçom em um café para pagar as contas e Glenda ajudava a avó em uma pequena loja de costura. Ainda assim, o amor que sentiam e o sonho compartilhado davam forças para continuar. Certa noite, após uma apresentação amadora, um homem elegante se aproximou de Jasper. Era um produtor famoso, de passagem pela cidade para visitar parentes. Ele ficou impressionado com o talento do rapaz e entregou-lhe um cartão. "Você tem algo especial, garoto. Quero que faça um teste para um filme que estou produzindo. É em Los Angeles. Ligue para mim." Jasper ficou paralisado por alguns segundos, olhando para o cartão como se fosse feito de ouro. Glenda, ao lado, sorria como se o sonho deles tivesse dado o primeiro passo para se tornar realidade. Naquela noite, sentados na praça, eles conversaram por horas. "Você vai conseguir, Jasper. Eu sei que vai", disse ela com os olhos brilhando. "E vamos conseguir juntos." Ele segurou o rosto dela com as mãos. "Eu nunca te deixaria para trás." O vento leve daquela noite parecia carregar promessas para o futuro. Eles não imaginavam que, em pouco tempo, as palavras ditas ali seriam colocadas à prova de uma forma dolorosa e cruel. O amor deles estava no auge. As risadas, os planos, os olhares cúmplices. Tudo indicava que o destino estava prestes a sorrir. Mas, como em qualquer boa história, havia forças escondidas na sombra, prontas para mudar tudo. Jasper acreditava que a única batalha que teria seria contra os desafios da carreira artística. Glenda acreditava que, com amor, qualquer obstáculo poderia ser superado. Mas o mundo estava prestes a provar que não é tão simples assim. Enquanto caminhavam de mãos dadas para casa, sob as luzes amareladas dos postes, não havia espaço para medo. Apenas o sabor doce da juventude e a certeza de que o futuro lhes pertencia. Eles não sabiam que dentro de poucos meses estariam separados, não por falta de amor, mas por um segredo tão doloroso que marcaria para sempre suas vidas. E mudaria o destino de todos ao redor. 2 dias depois daquela noite mágica na praça, Jasper não conseguia pensar em outra coisa além do cartão que tinha no bolso. O nome do produtor, Henry Walsh, estava gravado em letras douradas, e cada vez que ele passava o dedo sobre aquelas letras, sentia um arrepio de expectativa. Glenda, apesar de ansiosa, mantinha a calma para não pressioná-lo. Ela sabia que esse teste poderia mudar a vida deles, mas também que Jasper precisaria de concentração e confiança para impressionar alguém tão importante. Na manhã de terça-feira, Jasper finalmente ligou. Do outro lado da linha,
A voz de Henry foi direta. Gostei muito do que vi no palco. Quero que você esteja em Los Angeles na próxima semana para um teste oficial. O papel principal ainda não tem dono, mas, se você for tão bom quanto foi, naquela apresentação será seu. O coração de Jasper quase saltou do peito. Ele desligou o telefone e olhou para Glenda com um sorriso que misturava felicidade e nervosismo. É isso, Glenda. Eu tenho o teste. Ele a abraçou com força. Eu sabia! Ela exclamou rindo. Vamos ensaiar todos os dias. Você vai arrasar. A semana passou num piscar de olhos. Eles se reuniam no teatro comunitário até tarde, ensaiando cada fala, cada expressão, cada movimento. Glenda, com sua sensibilidade artística, sabia como arrancar o melhor dele. Jasper, por sua vez, reconhecia que sem ela talvez nunca tivesse acreditado tanto em si mesmo. Na véspera da viagem, sentaram-se na varanda da casa de Glenda. O cheiro de café recém-passado e o som distante das ondas do mar criavam uma atmosfera tranquila, quase ilusória. Promete que, se conseguir o papel, vai me ligar todos os dias? Ela perguntou, tentando disfarçar a preocupação. Todos os dias. Ele beijou a testa dela. E quando esse filme estrear, vou levar você para a premiere em Los Angeles. Vestido longo, tapete vermelho. Vai ser como nos filmes. O dia da viagem chegou. Jasper embarcou no primeiro ônibus para a cidade grande e, de lá, pegou um voo para Los Angeles. Foi recebido por uma equipe de produção que o levou diretamente aos estúdios. A cidade parecia um sonho vivo. Ruas movimentadas, letreiros, luminosos, artistas correndo de um lado para outro. Jasper sentia-se exatamente onde deveria estar. O teste foi intenso. Ao lado de outros candidatos, ele precisou interpretar cenas de ação, romance e drama. Quando terminou, Henry Walsh se aproximou com um sorriso contido. Você tem talento, Jasper. Muito talento. Vamos conversar. Enquanto Jasper conhecia diretores e produtores, Glenda aguardava ansiosa em sua pequena cidade. No terceiro dia, o telefone tocou. Glenda! A voz dele tremia de emoção. O papel é meu. Vou estrelar um filme de Hollywood. Ela gritou de felicidade, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sabia! Eu sabia que você ia conseguir! Os dias seguintes foram uma mistura de euforia e saudade. Jasper tinha reuniões, sessões de fotos, preparação para as filmagens. Sempre que podia, ligava para contar cada detalhe. E Glenda, mesmo sentindo um vazio pela distância, vibrava por ele. Mas enquanto ela se orgulhava do sucesso do namorado, um outro olhar observava tudo com frieza. O pai de Jasper, o Dr. Richard Collins, renomado cirurgião, via no filho um futuro brilhante, mas também uma ameaça. O envolvimento com Glenda. Para ele, aquela jovem de origem humilde e agora grávida, algo que ainda não revelara a Jasper, poderia destruir a carreira internacional do filho. Foi nesse momento que o destino começou a costurar sua trama cruel. A chuva fina caía naquela manhã de sábado, deixando o ar fresco e o chão coberto de pequenas poças d'água. Glenda acordou mais tarde que o habitual, sentindo um cansaço incomum. O cheiro do café vindo da cozinha não lhe despertou apetite. Pelo contrário, uma onda de enjoo a fez correr até o banheiro. Deve ser algo que comi ontem, pensou, tentando se convencer. Mas à medida que os dias passavam, o mal-estar matinal tornou-se frequente. A avó, sempre atenta, observava em silêncio até que, numa tarde, segurou a mão da neta e disse com doçura: Glenda, acho que já está na hora de você fazer um teste de farmácia. O coração dela acelerou. Não era possível. Ou era? Pensou nos últimos meses, nas noites em que ela e Jasper ficaram juntos, nos planos de futuro. A ideia de ser mãe parecia distante. Mas agora estava ali, batendo à porta. No dia seguinte, Glenda entrou na pequena farmácia da cidade. Suas mãos tremiam ao entregar o dinheiro ao balconista, que lhe deu um pacote discreto. Em casa, trancou-se,
No banheiro. Minutos depois, duas linhas cor-de-rosa surgiam no visor do teste. O mundo pareceu parar. Sentou-se no chão frio, abraçando os joelhos, sentindo o coração pulsar forte. Lágrimas surgiram, mas não eram de tristeza. Eram de medo e de amor. Eu vou ter um filho do Jasper, sussurrou para si mesma, tocando o próprio ventre. Durante dias guardou o segredo. Jasper estava em Los Angeles imerso em preparativos para o filme. Ela não queria distraí-lo nem preocupá-lo, mas a vontade de contar era quase insuportável. Numa noite, sentada na varanda com a avó, desabafou. Vó, como eu vou dizer isso para ele? Ele está vivendo o sonho dele. E agora eu também tenho um sonho, mas é diferente. Minha neta... A avó sorriu, com ternura. Um filho nunca é um peso para quem ama de verdade. Ele vai ficar feliz. Animada pelas palavras, Glenda decidiu que ligaria no dia seguinte. No entanto, o destino, sempre cruel nas histórias de amor, tinha outros planos. Na manhã seguinte, enquanto ela caminhava para o telefone público, uma voz masculina a chamou. Virou-se e viu o Dr. Richard Collins, pai de Jasper. Ele raramente falava com ela, mas naquele momento seu tom era frio e direto. Precisamos conversar, Glenda. Sentaram-se em um café próximo. O médico, com postura impecável e olhar calculista, foi direto ao ponto. Sei que você está grávida do meu filho. Ela congelou. Como ele sabia? Não precisa se preocupar, não vou expor você. Mas quero que entenda... Jasper está prestes a se tornar uma estrela internacional. Um escândalo agora com gravidez e... doença pode destruir tudo. Glenda franziu a testa. Doença? Ele respirou fundo, assumindo um ar grave. Recebi informações sobre seus exames de rotina no posto de saúde. Lamento dizer, mas você tem um tipo raro e agressivo de câncer. O chão pareceu desaparecer sob seus pés. Isso não pode ser verdade. Dr. Collins continuou. Eu posso pagar pelo melhor tratamento, mas quero que faça um último sacrifício. Afaste-se dele. Receba este dinheiro. Ele empurrou um envelope grosso para ela. E invente o que for preciso para que ele a odeie. Se não fizer isso, vai arruinar a vida dele. Glenda segurou o envelope, as mãos geladas. Não, chorava pelo dinheiro, mas pela certeza de que o destino a estava arrancando do amor da sua vida. Jasper era tudo para ela, e justamente por isso decidiu que o deixaria ir. Naquela noite sozinha em seu quarto, acariciou o ventre e sussurrou. Meu amor, você vai crescer sem o seu pai, mas vai crescer com a verdade no coração. Um dia ele vai saber de tudo. Era o começo do maior sacrifício de sua vida. O telefone público da praça estava silencioso naquela manhã, exceto pelo som das moedas caindo quando Glenda as inseriu na máquina. Ela respirou fundo antes de discar o número de Jasper em Los Angeles. Cada toque parecia um passo a mais para longe da vida que conhecia. Alô? A voz dele soou alegre, mas cansada. Jasper, sou eu. Glenda, ele exclamou, e ela podia ouvir o sorriso. Que bom que ligou. Está tudo bem? Ela fechou os olhos, tentando conter as lágrimas. Está sim. Ou melhor, tenho uma notícia para você. Boa ou ruim? Ele perguntou, curioso. Acho que é a melhor notícia da sua vida. Jasper, eu estou grávida. Do outro lado da linha, o silêncio durou apenas um segundo, antes que ele soltasse uma risada nervosa, emocionada. Meu Deus! Glenda, isso é incrível! Eu vou ser pai! Vai! Ela confirmou, sorrindo apesar da dor, que sabia que estava por vir. E eu queria que você soubesse antes de qualquer pessoa. Jasper começou a falar rápido, como sempre fazia quando estava empolgado. Eu vou voltar aí no fim das filmagens. Vamos morar juntos, criar nosso filho.
E um dia ele vai poder dizer que o pai e a mãe dele seguiram seus sonhos. Cada palavra dele era como uma faca no coração de Glenda. Ela queria acreditar que isso poderia acontecer, mas as palavras de Dr. Richard ecoavam na sua mente. Afaste-se dele. É o melhor para a carreira e para a vida dele. Naquela noite, depois da ligação, ela ficou sentada no quarto com o envelope que o pai de Jasper lhe dera sobre a mesa. Dentro, uma quantia que poderia mudar sua vida financeira. Mas era como se aquele dinheiro tivesse o peso de uma sentença. Não pelo valor, mas pelo que representava. O fim de sua história com o homem que amava. Foi então que bateu na porta Alan, amigo de infância de Jasper. Ele conhecia a situação. Dr. Richard o procurara antes e estava ali para ajudar no plano. Glenda, eu não acho certo isso, mas se é o que você quer, eu vou dizer que o filho é meu. Ela olhou para ele, os olhos marejados. Não é o que eu quero, Alan. É o que eu tenho que fazer. Enquanto isso, do outro lado do país, Jasper trabalhava intensamente, sem imaginar que cada dia que passava o aproximava não só do sucesso, mas também do momento mais doloroso da sua vida. No fim daquela semana, Glenda recebeu uma carta dele pelo correio. Era cheia de desenhos, planos para o quarto do bebê e até o rascunho de um roteiro de curta-metragem que ele queria que eles gravassem juntos. Ela chorou por horas, abraçada à carta, sabendo que logo teria que destruí-lo emocionalmente para que ele seguisse em frente. A cidade pequena, com suas ruas silenciosas e vizinhos curiosos, começava a sussurrar sobre a gravidez. Alguns perguntavam de Jasper, outros olhavam para Alan com desconfiança. E isso era exatamente o que ela precisava. Que a mentira se tornasse convincente. No último dia antes de iniciar a encenação, Glenda ficou sozinha na praia. O mar estava calmo, e ela falava baixinho, como se conversasse com Jasper à distância. Me perdoa, amor. Um dia você vai entender. Ela não sabia que esse um dia demoraria 8 longos anos para chegar. A manhã estava fria quando Glenda acordou com o som de batidas firmes na porta. Ao abrir, encontrou o Dr. Richard de pé, impecavelmente vestido, como se estivesse a caminho de uma cirurgia. Sua expressão era impenetrável, mas seus olhos transmitiam uma determinação que a fez estremecer. Precisamos concluir nosso acordo, disse ele, sem rodeios. Eu já disse que vou me afastar, respondeu ela, segurando o batente da porta como se precisasse dele para não cair. Não basta se afastar, Glenda. Jasper é persistente. Se você apenas sumir, ele vai atrás de você. Ele precisa acreditar que você nunca o amou e que o filho que espera não é dele. Ela sentiu o estômago embrulhar, não pelo enjoo da gravidez, mas pelo peso da mentira que teria que carregar. Isso vai destruí-lo? Vai salvá-lo, corrigiu o médico. Eu sei o que é melhor. Para ele, o plano era simples e cruel. Jasper receberia uma ligação de Alan, que o encontraria em Los Angeles, para esclarecer que estava se relacionando com Glenda. Ao mesmo tempo, Glenda confirmaria a história, garantindo que o filho era de Alan e que ela nunca amara Jasper de verdade. À tarde, Alan apareceu na casa dela. Trazia um olhar culpado. Eu não sei se consigo fazer isso olhando nos olhos dele. Você vai conseguir, respondeu ela com um nó na garganta. Porque não é para o meu bem, é para o dele. Enquanto isso, em Los Angeles, Jasper estava no set de filmagem quando recebeu a ligação de Alan. A princípio, ele pensou que fosse alguma brincadeira, mas o tom sério do amigo o deixou inquieto. Jasper, eu não sei como te dizer isso, mas Glenda e eu, nós estamos juntos. O filho que ela espera é meu. O mundo de Jasper desmoronou ali, entre câmeras e refletores. A primeira reação foi a raiva, depois a descrença, e, por fim, uma dor cortante que parecia não caber no peito. Isso não pode ser verdade, murmurou. Pergunte a ela, respondeu Alan antes de desligar. Horas depois, Jasper conseguiu falar com Glenda.
A voz dela estava fria, distante. É verdade, Jasper. Eu nunca te amei. O Kevin é do Alan. Você estava ocupado demais com seus sonhos para perceber quem eu realmente era. Não. Glenda, não pode ser. Ele insistiu com a voz embargada. É melhor você seguir sua vida. Eu já segui a minha. A ligação terminou, deixando um silêncio ensurdecedor. Jasper, atordoado, não conseguiu voltar ao set. Naquela noite, trancou-se no quarto de hotel e chorou como nunca antes. Cada imagem dela, cada plano que fizeram juntos, parecia agora uma ilusão cruel. Do outro lado da linha, Glenda desligou o telefone e caiu no chão, abraçando a barriga. Chorou até não ter mais forças. Sabia que naquele momento estava arrancando de si o maior pedaço do seu coração, mas precisava acreditar que estava fazendo isso por amor. O Dr. Richard, satisfeito com o resultado, retornou para casa como se tivesse resolvido um problema clínico. Para ele, era apenas mais uma decisão lógica, uma medida preventiva para garantir o futuro do filho. Jasper, com o coração em pedaços, decidiu que não voltaria para a cidade natal. Aceitou contratos, entrevistas e mergulhou no trabalho como uma forma de enterrar a dor. Mas, por mais que tentasse, não havia papel ou prêmio que preenchesse o vazio deixado por Glenda. E assim, o que parecia ser apenas um intervalo temporário transformou-se em um afastamento de anos, alimentado por mentiras, orgulho e um segredo que ainda esperava para ser revelado. O som do telefone da loja de costura da avó ecoou no ar, cortando o silêncio da manhã. Glenda atendeu, sem imaginar que aquele toque traria a confirmação do que já temia. "É a senhorita Glenda Monteiro?" perguntou uma voz feminina, profissional. "Sim, sou eu. Aqui é da clínica municipal. Recebemos os resultados dos seus exames e precisamos que venha conversar pessoalmente com o médico." O coração dela acelerou. Depois que o Dr. Richard mencionara um possível câncer, ela tentou se convencer de que era mentira para afastá-la de Jasper. Mas agora, aquele telefonema soava como uma sentença. No consultório, o médico folheava os papéis com expressão grave. "Glenda, os exames mostram alterações preocupantes. É um tumor no estômago, de crescimento rápido. Precisamos iniciar o tratamento imediatamente." Ela sentiu o ar faltar. "É terminal? Não gosto de usar essa palavra, mas o tipo é agressivo. Com tratamento podemos ganhar tempo. Sem ele..." O médico fez uma pausa. "Talvez meses." Glenda saiu de lá como se estivesse andando em um mundo paralelo. As ruas, as vozes, tudo parecia distante. Caminhou até a praia e sentou-se na areia, encarando o mar. Levou as mãos à barriga e sussurrou: "Meu pequeno, mamãe vai lutar, mas se eu não vencer, prometo que cada decisão que eu tomar vai ser para garantir que você tenha um futuro, mesmo que seja sem mim." Naquela noite, contou a avó. A mulher chorou silenciosamente, abraçando-a com força. "Minha filha, por que não contou para o Jasper? Porque ele tem o mundo nas mãos agora, avó. Não quero que ele troque o sonho dele por cuidar de mim. Eu não poderia viver sabendo que destruía a carreira dele por egoísmo. O tratamento começou na semana seguinte, discreto, sem que ninguém além da avó e Alan soubesse. As idas à clínica eram intercaladas com dias em que ela fingia estar bem, para que as fofocas da cidade não se transformassem em especulação sobre sua saúde. Enquanto isso, Jasper aparecia nas capas de revistas, sorrindo em estreias e recebendo elogios da crítica. Glenda o acompanhava de longe, vendo nas fotos aquele brilho que tanto amava. Mas mesmo à distância, percebia algo no olhar dele, uma sombra, como se por trás do sucesso houvesse uma ferida ainda aberta. Alan continuava visitando-a, ajudando, quando as sessões de quimioterapia a deixavam fraca demais para trabalhar. Ele tentava, de vez em quando, convencê-la a contar a verdade para Jasper.
Ele merece saber, Glenda. Não, Alan. Ele merece viver, sem peso, sem dor. No fundo, ela tinha medo de que, se Jasper soubesse, largaria tudo para ficar com ela. E, para Glenda, isso significaria não apenas interromper a carreira dele, mas também vê-lo se consumir cuidando de alguém que poderia partir a qualquer momento. O Dr. Richard, por sua vez, não se manifestava mais. Para ele, o problema estava resolvido. Glenda sentia raiva dele, mas também uma estranha gratidão. Não pelo dinheiro, mas por, de alguma forma, garantir que Jasper seguisse seu caminho sem olhar para trás. O inverno chegou trazendo dias mais curtos e frios. Glenda, agora com a barriga mais visível, passava horas tricotando pequenos casaquinhos para o bebê, imaginando como seria o rosto dele. Apesar da doença, sentia-se viva quando pensava no filho. Ele era a prova de que, em algum momento, ela e Jasper tiveram um amor real, intenso e verdadeiro. Mas, no fundo, sabia que cada dia que passava a levava mais perto de um futuro incerto. Um futuro que, talvez, ela não veria por completo. O quarto de Glenda estava silencioso, iluminado apenas pela luz suave que entrava pela janela. Sobre a cômoda, havia uma caixa onde ela guardava cartas, fotos e lembranças de Jasper. Naquela noite, decidiu abrir a caixa e rever cada momento. A primeira foto era deles no teatro comunitário, rindo após uma apresentação. A seguir, um ingresso dobrado do primeiro filme que assistiram juntos. Depois, uma carta de Jasper escrita à mão, cheia de sonhos e promessas. Glenda passou os dedos sobre as palavras, como se pudesse sentir o toque dele. O coração apertou. Ela queria mais do que tudo poder ligar e dizer: "Eu menti, Jasper. Eu te amo. O nosso filho é seu." Mas não podia. A cada vez que essa vontade surgia, a lembrança do diagnóstico e das palavras do Dr. Richard se tornava mais forte. Se não fizer isso, vai arruinar a vida dele. Na manhã seguinte, Alan foi até a loja da avó. Ele a encontrou sentada, atrás do balcão, costurando devagar. "Glenda, a mentira já cumpriu o objetivo. Ele não voltou, está seguindo a vida. Por que continuar?" Ela suspirou, olhando para o amigo com os olhos cansados. "Porque se eu parar agora, ele vai desconfiar. E se desconfiar, vai voltar. E se voltar..." Fez uma pausa, colocando a mão sobre a barriga. "Vai acabar ficando preso a mim, a minha doença, e vai perder tudo." Alan passou a mão pelo rosto, claramente incomodado. "Você é mais forte do que pensa, mas também está se destruindo por dentro. Eu posso viver com isso. Só não poderia viver sabendo que tirei dele a chance de ser o que sempre sonhou." À medida que os meses passavam, Glenda sustentava a história de que o filho era de Alan. As fofocas na cidade aumentavam, e ela suportava os olhares de reprovação, as insinuações maldosas. Tudo fazia parte do papel que precisava desempenhar. Por dentro, a luta contra o câncer avançava em silêncio. As sessões de quimioterapia a deixavam pálida e fraca, mas ela sempre encontrava forças para se levantar e continuar. A avó, embora preocupada, respeitava a decisão da neta, mesmo que isso significasse vê-la sofrer. Em Los Angeles, Jasper mergulhava de cabeça na carreira. Fazia entrevistas, participava de eventos, via seu nome brilhar nas marquises dos cinemas. Mas, apesar do sucesso, havia algo que ele não conseguia apagar: a dor de ter perdido Glenda. Ele se convencia de que ela nunca o amara, mas, em noites solitárias, aquela lembrança teimava em voltar. O dia do parto se aproximava. Glenda preparava tudo com cuidado. Roupinhas lavadas, berço no quarto simples, fraldas organizadas. Às vezes, sentava-se sozinha e imaginava como seria se Jasper estivesse ali, segurando sua mão. Mas logo afastava o pensamento. Era melhor assim. Numa tarde chuvosa, recebeu um envelope sem remetente. Dentro,
Uma foto de Jasper no set do filme, sorrindo. No verso, apenas 2 palavras escritas à caneta. Ainda dói. Glenda sentiu o coração parar por um instante. Ele nunca esquecera completamente. Mesmo assim, sabia que não podia recuar. Engoliu as lágrimas, guardou a foto no fundo da caixa de lembranças e fechou-a novamente. O sacrifício estava feito, e não havia volta. Naquele momento, Glenda entendeu que a mentira não era apenas para proteger Jasper. Era também uma forma de proteger a si mesma, de viver o que restava dos seus dias sabendo que, pelo menos, tinha garantido que o homem que amava seguisse seu caminho livre, mesmo que isso significasse viver sem ela. O som da chuva caindo no telhado acompanhava o ritmo lento dos pensamentos de Glenda. O nascimento de Kevin se aproximava, e cada dia parecia um ensaio para a grande mentira que precisava sustentar até o fim. Alan, mesmo relutante, havia concordado em ajudá-la. "Temos que fazer isso direito, Glenda", disse ele numa tarde, enquanto ajudava a organizar o quarto do bebê. "Se Jasper desconfiar, tudo o que você construiu vai desmoronar." Ela parou, segurando um pequeno macacão azul. "Eu sei. Mas eu só preciso que ele acredite tempo suficiente para desistir de nós." O plano deles era simples, mas cruel. Alan seria apresentado a todos como o pai da criança. Estaria presente no hospital, assinaria documentos e até posaria para fotos. Não haveria brecha para dúvidas. A primeira parte da encenação começou numa visita ao café da cidade. As pessoas já cochichavam sobre o suposto romance entre os dois, mas Glenda e Alan decidiram alimentar ainda mais as fofocas. Sentaram-se juntos, conversando baixo, rindo de vez em quando, e Alan segurou sua mão como se fosse o gesto mais natural do mundo. A velha senhora Matilda, conhecida por espalhar notícias mais rápido que o rádio local, passou perto e lançou um olhar curioso. Minutos depois, toda a cidade já comentava sobre o casal. "Isso vai machucar ainda mais Jasper se ele souber", comentou Alan enquanto saíam do café. "É esse o objetivo", disse Glenda com a voz embargada. À noite, sozinha, ela chorou. Não porque estivesse mentindo, mas porque cada mentira a afastava mais do homem que amava. Sentia-se como uma atriz. Mas essa não era a peça que sonhara interpretar. No mesmo período, em Los Angeles, Jasper recebia notícias da cidade natal por meio de amigos em comum. Uma mensagem curta de um deles dizia: "Glenda e Alan, parece que vão ter um filho juntos." Ele releu a frase várias vezes, como se pudesse encontrar um erro ali. Mas não havia. Sentiu um peso no peito, um misto de raiva e desilusão. "Então era verdade", murmurou para si mesmo. O orgulho ferido falava mais alto que qualquer dúvida. Ele decidiu enterrar de vez aquela história e focar na carreira. No entanto, a dor silenciosa ainda o perseguia nas madrugadas. O dia do parto chegou. Glenda foi levada ao hospital e Alan ficou ao seu lado o tempo todo. Não era o pai biológico, mas naquele momento interpretava o papel com perfeição. A equipe médica registrou seu nome nos formulários e ele segurou o bebê no colo para as primeiras fotos. Quando Kevin nasceu, Glenda sentiu uma mistura avassaladora de amor e tristeza. Ele tinha os olhos de Jasper, e isso a fez quase perder o controle. Quis gritar, dizer a verdade, chamar o pai verdadeiro, mas engoliu as palavras e apenas sorriu para Alan, seguindo o roteiro. Nos dias seguintes, as fotos do novo papai com o bebê circularam pela cidade. Todos comentavam sobre como Alan parecia orgulhoso. Até mesmo o pai de Jasper, Dr. Richard, ficou satisfeito ao saber que seu plano estava funcionando perfeitamente. Mas Alan sabia que aquela mentira tinha um prazo de validade. Cada vez que via Glenda olhar para Kevin com aquele brilho nos olhos, percebia que um dia a verdade acabaria escapando. Ainda assim, permanecia firme ao lado dela. Não por lealdade à farsa, mas porque, de alguma forma,
Ele também queria protegê-la. Glenda, por sua vez, mantinha a postura. Nunca mencionava o nome de Jasper, nunca deixava transparecer qualquer saudade. Mas à noite, quando Kevin já dormia, ela se permitia um momento de fraqueza. Olhava para a foto guardada na caixa e sussurrava: "Eu ainda te amo. Sempre vou te amar." E assim, a mentira estava preparada. Não havia espaço para dúvidas. Mas no fundo, Glenda sabia que, por mais perfeita que fosse a encenação, o destino sempre encontraria um jeito de expor a verdade. 8 anos haviam passado, desde aquela tarde chuvosa que mudara tudo. Glenda agora vivia numa pequena casa nos arredores da cidade, junto com Kevin e a avó materna, Dona Helena. O menino, com seus olhos castanho claros e sorriso fácil, era a mistura perfeita de inocência e curiosidade. Ninguém jamais questionou publicamente a paternidade dele. Para todos, Alan sempre fora o pai, embora tivesse seguido sua vida em outra cidade anos atrás. Glenda trabalhava como professora de teatro em uma escola local. Não era Hollywood, mas, de certa forma, realizar sonhos alheios também lhe dava algum conforto. Via nos alunos a mesma chama que ela e Jasper tinham quando eram jovens. Às vezes, enquanto orientava uma cena, pegava-se lembrando de como ele interpretava com intensidade e como olhava para ela nos bastidores. Mas logo o espantava o pensamento. Não havia mais espaço para aquele tipo de dor. Em Los Angeles, Jasper era outro homem. Agora um ator renomado, colecionava prêmios e convites para filmes milionários. A vida que sonhara estava ali, mas por trás das câmeras, um vazio o acompanhava. Não importava quantas entrevistas concedesse ou quantos fãs gritassem seu nome. Algo sempre estava faltando. Era Glenda. Sempre Glenda. Nos últimos meses, boatos sobre a saúde de seu pai começaram a chegar até ele. Apesar das mágoas, Jasper decidiu que precisava voltar à cidade natal para uma visita curta. Apenas alguns dias, dizia para si mesmo. Mas no fundo sabia que também queria respostas. Respostas sobre aquele capítulo mal resolvido de sua vida. A chegada de Jasper foi um evento na pequena cidade. A imprensa local correu para registrar o filho ilustre voltando para casa. Carros seguiam discretamente seu SUV preto pelas ruas e comerciantes comentavam animados: "Ele voltou. Será que vai ficar? Dizem que veio por causa do pai. Mas e a Glenda?" Cochichava a dona da padaria. Jasper evitava responder qualquer pergunta sobre o passado. Instalou-se numa pousada discreta e passou os primeiros dias visitando lugares da infância. Cada esquina parecia carregar uma lembrança dela. E foi numa dessas caminhadas que ele a viu pela primeira vez depois de 8 anos. Era uma tarde ensolarada e Glenda saía da escola com Kevin. Ele segurava a mão dela, animado, falando sobre uma apresentação que teria no final de semana. Jasper, parado do outro lado da rua, ficou imóvel. O tempo pareceu parar. Glenda estava diferente, mais madura, mas o mesmo brilho nos olhos ainda estava lá. E o menino? Algo nele fez o coração de Jasper disparar. Havia algo familiar na forma como sorria, no jeito de mexer o cabelo. Ele deu um passo à frente, mas hesitou. Não queria assustá-los. Ao invés disso, seguiu-os à distância, observando. Kevin corria até um carrinho de pipoca, e Glenda ria, inclinando-se para pagar. Jasper sentiu um aperto no peito. Era como se estivesse olhando para a vida que poderia ter tido. Naquela noite, Jasper ligou para um velho amigo, disposto a finalmente perguntar o que nunca tivera coragem. "Alan, preciso saber." O silêncio do outro lado foi pesado. Alan sabia que esse momento chegaria. "Jasper, não é uma conversa simples, mas acho que está na hora de você ouvir a verdade." Foi assim que o primeiro fio da farsa começou a se desfazer. Jasper não sabia ainda, mas estava prestes a descobrir que tudo que acreditara por 8 anos não passava de uma encenação cuidadosamente planejada
e que Kevin talvez fosse muito mais do que parecia. Jasper estava sentado no sofá do dono pequeno apartamento que alugara na cidade, o telefone preso ao ouvido, o olhar fixo no vazio. Do outro lado da linha, Alan respirava fundo, tentando encontrar as palavras certas para a conversa mais difícil que já tivera. Jasper, eu sei que você tem sofrido por isso há anos. Começou Alan com voz firme, mas sincera. E eu quero que saiba que nunca foi minha intenção magoar você. Muito pelo contrário. Jasper franziu o senho, uma mistura de raiva e ansiedade queimando em seu peito. Então por quê? Por que você fez isso? Por que mentiu? Alan hesitou, o peso da culpa evidente. Foi o pai do Jasper. Seu pai me procurou quando soube da gravidez da Glenda. Ele queria proteger você, sua carreira. Acreditava que aquela história poderia destruí-lo. Eu me envolvi porque queria ajudar Glenda e, no fundo, acreditei que era a única saída. Jasper sentiu o mundo girar. Todas as dúvidas, as mágoas e o vazio se encaixavam numa nova perspectiva. E o Kevin? É meu filho, Alan? Sim, Jasper. O Kevin é seu. Eu nunca tive esse papel. Sempre soube disso. Por isso cuidei de Glenda o quanto pude, para que ela não ficasse sozinha. A voz dele vacilou. Eu queria que vocês tivessem sido felizes juntos, mas tudo virou um segredo doloroso. Jasper segurou o telefone com força, sentindo a mistura de emoções. Alívio, raiva, esperança. Pela primeira vez em anos, havia uma chance de reconstruir o que parecia perdido. Eu preciso ver o Kevin. Preciso conhecê-lo, disse Jasper, a decisão firme em cada palavra. Alan concordou. Vamos marcar um encontro. Mas seja paciente, Jasper. Glenda tem seus medos e Kevin é apenas uma criança. Naquele momento, uma nova jornada começava. Uma jornada para desfazer mentiras, curar feridas e, quem sabe, reencontrar o amor que o tempo tentou apagar. A tarde estava quente. O sol começava a descer, pintando o céu de tons dourados. Jasper estacionou seu carro na rua da pequena casa de Glenda. O coração batia acelerado, misto de ansiedade e esperança. Ele observou a casa de longe, esperando o momento certo para se aproximar. Não queria assustar ninguém, especialmente Kevin, o garoto que, mesmo sem saber, era seu filho. Glenda estava no jardim, regando as flores com um sorriso tranquilo no rosto. Kevin brincava no balanço, seu riso claro enchendo o ar. Jasper sentiu o nó na garganta apertar. De repente, Kevin correu até a porta da frente, olhando para todos os lados. Glenda o chamou para entrar, mas o menino insistiu em ficar ali, como se pressentisse algo. Foi quando Jasper deu um passo à frente e se revelou. Kevin! Chamou ele, a voz suave. O menino olhou surpreso, os olhos brilhando. Você é... papai? Glenda apareceu na porta, o rosto congelado numa expressão de choque e medo. Ela não sabia o que esperar, nem como reagir. Jasper sorriu, tentando ser o mais gentil possível. Sim, Kevin. Sou eu. O momento foi carregado de silêncio e emoção. Kevin correu para os braços do pai, que o abraçou com força, sentindo um amor imediato e profundo. Glenda respirou fundo e deu um passo à frente. Jasper. Eu sei de tudo, Glenda. Ele a interrompeu, os olhos fixos nos dela. Quero que saibam que vim para ficar, para fazer parte da vida de vocês. Ela sentiu as lágrimas surgirem, misturadas com um alívio e medo que não sabia nomear. Kevin merece uma família completa, continuou Jasper. E nós temos uma segunda chance. A partir daquele dia, a vida deles começava a se entrelaçar novamente, entre encontros, conversas e redescobertas. Mas o caminho para a felicidade seria cheio de desafios, segredos e, claro, muito amor para superar as dores do passado. Os dias seguintes foram um misto de tensão e esperança.
Glenda tentava se acostumar com a presença de Jasper em sua rotina, enquanto Kevin se adaptava ao novo pai com uma facilidade que a surpreendia. Jasper, por sua vez, não poupava esforços para reconquistar o coração de Glenda, respeitando seu tempo, suas dores, mas deixando claro que queria estar ao lado dela e do filho. Numa tarde de domingo, enquanto Kevin dormia, eles ficaram sozinhos na sala da casa simples. O silêncio era confortável, como se o tempo tivesse diminuído para permitir que palavras não ditas fossem finalmente escutadas. Glenda quebrou o silêncio. A voz baixa, quase um sussurro. Jasper, eu passei tanto tempo te odiando por algo que não existia. Por algo que o meu medo me fez inventar. Ele segurou a mão dela, os olhos brilhando de emoção. Eu também errei, Glenda. Fiquei longe quando mais precisávamos um do outro, mas o amor não desaparece. Ele só espera o momento certo para voltar. Ela suspirou, sentindo o peso de todos os anos sendo dissolvido naquela pequena sala. Será que podemos tentar de novo? Não pelo passado, mas pelo que podemos construir? Jasper sorriu, aproximando-se para um abraço que dizia mais que 1000 palavras. Eu quero. Mais do que tudo. E assim, entre pequenos gestos e olhares cheios de significado, o amor que parecia perdido começou a renascer. Sabiam que o caminho não seria fácil, mas estavam dispostos a enfrentar juntos. Kevin, ao acordar, sorriu para os dois, como se sentisse a magia daquele momento. O futuro, pela primeira vez em muito tempo, parecia brilhante e cheio de promessas. A aparente calmaria que se instalara na vida de Jasper, Glenda e Kevin foi abruptamente interrompida numa manhã cinzenta, quando uma visita inesperada trouxe de volta sombras do passado. O Dr. Richard Collins, pai de Jasper, entrou na sala da pequena casa com sua postura imponente e olhar cortante. Seu olhar percorreu a cena. Jasper segurando a mão de Glenda e Kevin brincando no tapete. Jasper, começou com voz firme. Precisamos conversar. Jasper se levantou, tenso, sentindo uma mistura de raiva e confusão. O que você quer? Pai, já não fez o suficiente para destruir tudo? O médico não desviou o olhar. Eu fiz o que achei melhor para o seu futuro. Você não entende o peso das decisões que tomei. Glenda, tentando manter a compostura, falou. E que decisões são essas? Dr. Richard fez uma pausa antes de responder, escolhendo suas palavras com cuidado. Muitas coisas foram ocultadas. De você, Jasper. Coisas que dizem respeito não só a Glenda, mas a Kevin também. Você merece saber a verdade. O silêncio caiu como uma nuvem pesada. O que você está insinuando? Perguntou Jasper, a voz carregada de desconfiança. Não posso dizer tudo agora, mas tenha cuidado em quem confia. E lembre-se, algumas verdades podem destruir mais do que mentiras. Antes que alguém pudesse responder, o médico se retirou, deixando no ar uma ameaça velada. A tensão cresceu na casa. Glenda sentiu um calafrio, lembrando das sombras que ainda pairavam sobre a doença e as mentiras do passado. Jasper, por sua vez, estava determinado a descobrir o que seu pai escondia e como isso poderia afetar a família que estava tentando reconstruir. Enquanto Kevin brincava alheio, o futuro parecia mais incerto do que nunca. A sombra do Dr. Richard se estendia, pronta para reabrir feridas e testar o amor recém-renascido. Após a saída do Dr. Richard, Jasper sentiu uma inquietação que não o deixava em paz. Aquelas palavras enigmáticas ecoavam em sua mente, e ele sabia que não poderia ignorá-las. Decidiu que, para proteger Glenda e Kevin, precisava descobrir a verdade por trás das ameaças do pai. Nas semanas seguintes, Jasper começou a investigar discretamente. Recorrendo a antigos contatos da família e buscando documentos arquivados, sua determinação crescia a cada pista encontrada. Uma noite, em um escritório escondido na mansão dos Collins, Jasper encontrou uma pasta marcada com seu nome.
As mãos tremiam ao abrir o envelope, revelando papéis que narravam uma série de decisões e manipulações feitas por seu pai. Havia relatórios médicos que confirmavam o diagnóstico de Glenda, o câncer agressivo que ela lutava contra silenciosamente. Também havia correspondências entre Dr. Richard e Alan, detalhando o plano para afastar Jasper e preservar sua carreira. Jasper sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Todas as mentiras, as dores e o afastamento foram orquestrados por seu próprio pai, sob a justificativa de proteger seu futuro. Mas havia algo mais. Um documento que mencionava a custódia de Kevin e cláusulas legais que poderiam ameaçar sua presença na vida do filho. Era uma tentativa clara de manter Jasper longe, mesmo depois de tanto tempo. Com o coração pesado, Jasper voltou para casa e compartilhou tudo com Glenda. Ela ouviu atentamente, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas também uma força renovada para enfrentar as ameaças. "Nós vamos superar isso juntos", disse Jasper, segurando a mão dela firme. "Não importa o que seu pai faça, essa família é nossa." Assim, fortalecidos pela verdade e pelo amor, começaram a preparar o terreno para enfrentar os desafios que ainda viriam. A revelação dos documentos havia acendido uma chama dentro de Jasper que não podia ser apagada. Ele sabia que o maior inimigo daquela história não era apenas o destino ou as mentiras do passado, mas seu próprio pai, disposto a usar todos os meios para manter o controle. Dr. Richard, ao perceber que Jasper não recuaria, decidiu intensificar suas ações. Contratou advogados poderosos para contestar a guarda de Kevin, alegando que Glenda, por causa da doença, não poderia oferecer um ambiente estável para o menino. Ao mesmo tempo, fez com que a imprensa soltasse rumores sobre a saúde frágil de Glenda, sugerindo que a criança estaria em risco. A notícia se espalhou rapidamente, colocando a pequena família sob um holofote cruel e invasivo. Jasper, furioso, convocou uma reunião com os advogados e Glenda para traçarem uma estratégia. "Não podemos deixar que ele nos destrua. Kevin é nosso filho e Glenda é a mãe dele. Vamos lutar até o fim." Glenda, mesmo debilitada pela quimioterapia, mostrou uma força que surpreendeu a todos. "Eu não vou permitir que ele tire nosso filho. Por Kevin e por nós, vou resistir." Enquanto o processo legal avançava, o casal enfrentava não só a batalha nos tribunais, mas também a pressão psicológica e a invasão da mídia. Amigos da cidade e até estranhos tomavam partido, alguns duvidando da capacidade de Glenda, outros admirando a coragem dela e de Jasper. Em meio ao caos, Kevin continuava sendo o ponto de luz, com seu sorriso e inocência capazes de derreter até os corações mais duros. Jasper e Glenda se agarravam a esses momentos, lembrando por que valia a pena lutar. O pai de Jasper, por sua vez, não mostrava sinais de recuo. Para ele, tudo era uma questão de controle, orgulho e poder. Mas não sabia que, ao tentar separar aqueles que amava, estava apenas fortalecendo os laços que uniam a família. E assim, enquanto os tribunais decidiam o destino de Kevin, o verdadeiro teste para Jasper, o tribunal, estava lotado naquele dia. E a tensão no ar era quase palpável. Jasper e Glenda entraram juntos, de mãos dadas, transmitindo uma força silenciosa que impressionou até mesmo os mais céticos. Os advogados apresentaram provas contundentes do amor, cuidado e estabilidade que Glenda e Jasper proporcionavam a Kevin, refutando todas as alegações feitas pelo Dr. Richard. Relatórios médicos mostravam que, apesar da doença, Glenda estava estável e recebia o tratamento adequado. Além disso, depoimentos de vizinhos, amigos e professores ressaltavam o ambiente saudável e acolhedor em que Kevin crescia. O juiz atento ouvia tudo com seriedade. Após horas de debate, o veredito foi anunciado. A guarda compartilhada foi concedida a Jasper e Glenda, garantindo que ambos pudessem participar da criação e cuidados do menino. A notícia trouxe um suspiro coletivo de alívio e uma onda de esperança para o casal.
Eles sabiam que a batalha ainda não havia terminado, mas aquele momento era uma vitória importante. Na saída do tribunal, Jasper abraçou Glenda com força, olhando nos olhos dela. Conseguimos! Não vamos deixar mais nada nos separar. Glenda sorriu, emocionada. Kevin vai crescer cercado de amor, não importa o que aconteça. Kevin, nos braços da avó, assistia à cena, sorrindo inocentemente, sem entender o tamanho da conquista daqueles adultos que tanto amava. Naquele dia, apesar das sombras que ainda a ameaçavam, a família encontrou uma luz na escuridão, um motivo para continuar lutando e acreditando no poder do amor. Os dias após a vitória no tribunal foram marcados por uma calma tensa. Glenda sabia que ainda havia muitas feridas abertas, principalmente entre ela e o Dr. Richard, cuja presença sombria ainda pairava sobre suas vidas. Determinada a encerrar aquele capítulo de sofrimento, Glenda decidiu enfrentar o homem que tanto lhe causara dor. Marcou um encontro na antiga mansão da família Collins, um lugar cheio de memórias que a faziam estremecer. Quando o Dr. Richard abriu a porta, seu olhar duro encontrou a determinação no rosto de Glenda. Ela entrou sem medo, sabendo que aquela conversa poderia ser o começo da verdadeira libertação. Dr. Richard, começou ela com voz firme. Você manipulou nossas vidas pensando que estava protegendo seu filho, mas não percebeu que, no processo, destruiu a confiança, a felicidade e quase a vida de todos nós. O médico a observava, impassível. Fiz o que achei melhor. O mundo do entretenimento é cruel. Eu só quis evitar que Jasper se perdesse. Glenda sentiu as lágrimas ameaçarem cair, mas as conteve. Proteção não se compra com mentiras e manipulações. Você poderia ter confiado na gente, mas escolheu o controle. Por um momento, o silêncio reinou entre os dois, pesado e carregado de emoções não ditas. Então, Dr. Richard falou, com um tom mais suave. Talvez eu tenha errado. Talvez tenha subestimado o amor de vocês. E talvez agora eu queira tentar consertar isso. Glenda hesitou surpresa. Consertar? Como? Ele suspirou, olhando para o chão. Quero apoiar vocês. Quero ajudar no que for preciso. Sei que o tempo perdido não volta, mas podemos tentar reconstruir uma relação, pelo bem de Jasper e Kevin. Um brilho de esperança acendeu-se no olhar de Glenda. Apesar das dores do passado, aquele gesto poderia ser o primeiro passo para a cura. Então que seja assim, disse ela, estendendo a mão. Pelo futuro da nossa família, e naquele momento, entre palavras difíceis e perdões silenciosos, começou a verdadeira jornada de cura. Uma jornada que, embora longa, prometia trazer paz e união. Os primeiros raios de sol daquela manhã iluminaram a pequena casa onde Glenda, Jasper, Kevin e Dona Helena já começavam a compartilhar mais do que apenas espaço. Compartilhavam sonhos, esperanças e, principalmente, a vontade de recomeçar. As cicatrizes do passado ainda estavam ali, invisíveis, mas presentes. Porém, a força do amor e do perdão se mostrava mais poderosa a cada gesto simples do dia a dia. Jasper ajudava Glenda nas tarefas domésticas, sempre com um sorriso paciente, enquanto Kevin corria ao redor do jardim, descobrindo novas brincadeiras e ensinando ao pai pequenas coisas do mundo da infância que ele havia perdido. Glenda, mesmo cansada em alguns dias, sentia uma leveza que há muito tempo não experimentava. Sabia que aquela era a vida que sempre quisera, simples, verdadeira e repleta de afeto. O Dr. Richard, apesar das dificuldades iniciais, cumpria sua promessa de apoiar a família. Frequentava a casa, ajudando quando possível, e aos poucos construía pontes que antes pareciam impossíveis. Num domingo ensolarado, sentados em volta da mesa de jantar, Kevin segurou a mão dos dois, olhando para cada um com olhos cheios de confiança. Papai, mamãe, eu amo vocês, disse ele, com a sinceridade pura que só uma criança tem. Glenda e Jasper
trocaram olhares emocionados. Aquele momento simbolizava mais do que palavras podiam dizer. Era a prova viva de que, apesar das dificuldades, o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. E assim, com passos lentos mas firmes, eles começaram a escrever um novo capítulo, cheio de possibilidades, onde o passado servia apenas como lição para um futuro melhor. A rotina da pequena família parecia finalmente estabilizada, mas o destino, sempre imprevisível, logo lhes reservaria novos testes. Kevin começou a apresentar sintomas estranhos: febre alta, cansaço excessivo e perda de apetite. Glenda e Jasper, preocupados, o levaram ao médico imediatamente. O diagnóstico trouxe um frio na espinha. Kevin precisava passar por exames aprofundados para descartar qualquer problema sério. Enquanto aguardavam os resultados, a ansiedade tomou conta. Glenda, ainda fragilizada pela própria luta contra o câncer, sentiu a sombra do medo novamente se aproximar. Jasper tentou manter a calma, mas seu olhar entregava a preocupação que sentia. A mídia, que até então respeitava a privacidade da família, começou a especular sobre a saúde do garoto, criando rumores que ameaçavam transformar mais uma vez a vida deles num espetáculo público. Nesse momento delicado, o apoio do Dr. Richard foi fundamental. Ele usou sua influência para garantir que Kevin tivesse acesso aos melhores especialistas e ajudou a blindar a família das investidas da imprensa. Os exames finalmente revelaram que Kevin tinha uma doença autoimune, séria, mas tratável, e que com o tratamento correto poderia levar uma vida normal. Apesar do susto, a notícia trouxe alívio e renovou a força da família para enfrentar juntos mais esse desafio. Jasper e Glenda, unidos mais do que nunca, prometeram proteger Kevin de tudo e todos, enfrentando qualquer tempestade que viesse pela frente. Os meses que se seguiram foram marcados por tratamentos, cuidados e muitas lágrimas, mas também por risos, pequenos triunfos e a força inabalável de uma família unida. Kevin, apesar dos desafios da doença, mostrava uma coragem e alegria que inspiravam todos ao seu redor. Glenda e Jasper estavam ao seu lado em cada passo, aprendendo a valorizar cada instante e a enfrentar juntos o que quer que viesse. Dr. Richard, por sua vez, mudou sua postura. Longe do orgulho e do controle, começou a agir como um verdadeiro avô, participando das consultas, acompanhando os avanços do neto e tentando reparar os erros do passado. Numa tarde de verão, a família se reuniu no parque da cidade. Kevin corria livre, sorridente, com Jasper e Glenda observando de perto, suas mãos entrelaçadas em um gesto de cumplicidade e amor. O sol brilhava forte no céu, iluminando o caminho de quem já tinha passado por tanta escuridão e, mesmo assim, escolheu seguir em frente. Glenda olhou para Jasper e, com um sorriso sincero, disse: "Nós conseguimos. Contra todas as probabilidades, construímos algo que ninguém pode destruir." Jasper apertou sua mão, sentindo que, finalmente, tinha encontrado seu verdadeiro papel. Não só como ator em Hollywood, mas como pai, marido e homem que aprendeu o valor do amor verdadeiro. Enquanto Kevin gargalhava ao longe, correndo em direção a eles, a certeza se firmava no coração dos dois. Aquele era, de fato, um novo começo, cheio de esperança, sonhos e, acima de tudo, união. E assim, a história que começou com dor e mentiras, terminou com amor, perdão e a promessa de um futuro brilhante.